pessoal, tudo bem? Nossa aula de fisiologia hoje será sobre os hormônios masculinos. Mas para poder entender os hormônios masculinos, na verdade, a parte mais importante é entender a gônada masculina como um total. Por isso a gente intitulou a aula de gônadas masculino. Na semana que vem nós teremos aula de gônadas feminino. Vocês sabem que eu sempre gosto de começar com os conceitos importantes para depois a gente ver a anatomia, histologia e ficar claro por que o hormônio funciona. Então, começando com conceitos importantes, nós temos a anatomia dos órgãos sexuais masculinos. Então, os órgãos sexuais masculinos a gente tem o pênis, por dentro do pênis temos a uretra. Essa uretra passa pela próstata, continuando o caminho para trás, nós temos a conexão dessa uretra ainda com as vesículas seminais. Logo em seguida vem o ducto deferente, e o ducto deferente adentra o epidídimo, e aqui nós temos o testículo. Ampliando o testículo, vocês podem ver que ele é formado por vários túbulos seminíferos. De fato, cada testículo tem até 900 túbulos seminíferos, cada um deles com mais de 1 metro de comprimento. Então, é muito túbulo seminífero, ok? Então, acaba que o ducto ejaculatório, que é esse ductozinho aqui, que joga então o conteúdo da ejaculação na uretra, ok? O ducto ejaculatório recebe substâncias dos túbulos seminíferos, das vesículas seminíferas e também da próstata, ok? E é ao conjunto dessas substâncias, junto ainda com o muco das glândulas uretrais e das glândulas bulbo-uretrais, que se forma o sêmen, ok? Então, vamos discutir cada uma delas separadamente, começando pelos túbulos seminíferos. Então, os túbulos seminíferos estão dentro dos testículos e eles são, assim, então, como é um túbulo, né? Essa estrutura circular. Ao redor dela, a gente tem interstício. Nesse interstício, nós temos as células intersticiais, também chamadas de células de Leydig, que nós vamos discutir daqui a pouco para que servem. Dentro dos túbulos, nós temos a luz e nós temos toda a progressão de espermatogônia até chegar ao espermatozoide. Nós vamos ver isso mais de perto. Olhando, então, essa estrutura do túbulo aqui, fazendo o corte, enxergando mais de perto, nós temos a lâmina basal, logo em seguida a espermatogônia ao lado da célula de Sertoli, e reparem que as células de Sertoli, elas são células muito grandes e elas acabam envolvendo os espermatócitos até a formação do espermatozoide por completo. Elas são importantes porque elas, por exemplo, que têm os receptores para o FSH, que é então o que estimula a ida, né, a diferenciação da espermatogônia até espermatozoide, ok? Então, as células de Sertoli são importantíssimas. Bom, e a espermatogônia, ela fica proliferando para voltar a formar ela mesma e também para formar mais células para seguir o processo de meiose. Esse processo de mitose das espermatogônias acontece na vida intrauterina e depois quando a gente está já na puberdade, ok? Durante a infância do homem, essa mitose não ocorre. E aí, então, atingiu a puberdade, começa a mitose das espermatogônias e a diferenciação delas até chegar em espermatozoides, passando por espermatócito 1, espermatócito 2 e espermátides. A partir do espermatócito 1 até espermatozoide, o que a gente tem é o processo de meiose e também de diferenciação das espermátides em espermatozoides. E aí, o que acontece? Ao processo todo se denomina espermatogênese. Agora, no processo de diferenciação de espermátide para espermatozoide, a gente denomina espermiogênese,
tá? A espermatogênese leva em torno de 74 dias para acontecer, o que parece um período bastante longo. Mas como vocês têm 900 túbulos seminíferos, cada um com mais de 1 metro de comprimento, acaba que os homens produzem até 120 milhões de espermatozoides por dia. É muita célula, ok? Agora, olhando o espermatozoide mais de perto, a gente vê algumas estruturas muito interessantes. A gente tem a cabeça, a parte intermediária e a cauda, que no final fica fininha e chama de final da cauda, ok? A cabeça, ela tem a membrana plasmática. Logo embaixo da membrana plasmática, a gente tem esse aparelho de Golgi diferenciado, chamado acrossomo. O acrossomo, então, possui várias enzimas semelhantes aos lisossomos e que permite a entrada no óvulo. A gente vai ver daqui a pouco mais como que acontece esse processo na fecundação. Mas esse aparelho de Golgi, então, diferenciado na ponta da cabeça do espermatozoide, é chamado de acrossomo. Na parte intermediária, nós temos muita mitocôndria. Afinal de contas, a gente precisa gerar energia para esse espermatozoide conseguir se mover. E a cauda, como ela é responsável por movimento, ela tem então os microtúbulos. Os microtúbulos, eles acabam fazendo um movimento coordenado que contrai, por exemplo, os de cima, não contrai os de baixo, e depois contrai os de baixo, não contrai os de cima. Então, por isso que o espermatozoide consegue fazer um movimento de chicote. Eu queria chamar atenção para um fato. Reparem que o espermatozoide tem um mundo de mitocôndrias para gerar energia, mas ele não tem glicogênio, ele não tem um reservatório interno de energia. Então, fica evidente que no sêmen, que é liberado junto com o espermatozoide, a gente vai ter que ter essa energia, senão o espermatozoide não vai conseguir migrar, ok? Vocês vão ver mais pra frente que é bem isso que acontece mesmo. Outra coisa bastante interessante é que a gente falou que o acrossomo, ele produz, então, enzimas parecidas com os lisossomos. Então, imagina o risco que é de essas enzimas se soltarem e digerirem a membrana plasmática do espermatozoide e ela explodir. Isso explode toda a célula. Por isso, o sêmen também tem vesículas de colesterol que acabam continuamente adicionando colesterol a essa membrana plasmática da cabeça do espermatozoide. E isso acaba fortalecendo essa membrana e evitando que o espermatozoide exploda. Muito bem. Os túbulos seminíferos, então, a gente viu tem a célula de Sertoli e os espermatozoides, não produzem apenas os espermatozoides. Eles também produzem nutrientes, como a gente falou, que são necessários para o espermatozoide conseguir ter a energia necessária para se movimentar. Também produzem algumas enzimas que acabam ajudando na capacitação do espermatozoide para ele conseguir fecundar o óvulo. E também ele produz, tem dentro dele alguns hormônios, testosterona e estrogênio estão entre os hormônios que são liberados junto com os espermatozoides. Agora, eu queria deixar bem claro que essa testosterona que vem dos ductos, dos túbulos seminíferos, ela não tem, assim, grande importância para o desenvolvimento dos caracteres masculinos. A testosterona, que é importante para o funcionamento do corpo do homem, é aquela que vem da célula de Leydig, que a gente vai discutir mais adiante, ok? Muito bem. Então, os espermatozoides são formados dentro desses túbulos seminíferos e logo em seguida eles saem então pelos ductos eferentes até chegar no epidídimo. E quando eles chegam aqui no começo do epidídimo, na verdade eles não estão completamente formados, sabe? Eles não têm a capacidade de movimentação. E essa capacidade de movimentação é adquirida no epidídimo. Quando o espermatozoide chega no canal deferente, ele já tem a capacidade de se mover. Agora, não é porque ele tem a capacidade de se mover que ele se move, porque na verdade existem proteínas inibitórias que são produzidas nos túbulos seminíferos também,
e que acabam inibindo a mobilidade do espermatozoide no epidídimo. Afinal de contas, pare para pensar, se ele começar a adquirir capacidade de mobilidade dentro do corpo do homem, vai saber onde esses espermatozoides vão parar, ainda mais tendo acrossomo na ponta. Né? Já pensou se ele começa a destruir as paredes das estruturas do homem e começa a penetrar no corpo do homem? Não vai prestar, ok? Então, existem essas proteínas inibitórias para evitar que a mobilidade ocorra antes da ejaculação. E os espermatozoides que chegam no ducto deferente, eles ficam ali armazenadinhos e podem ficar estocados por mais de um mês no canal deferente. Enquanto que a gente sabe, já até de conhecimento leigo, que no trato genital feminino, a vida de um espermatozoide é de apenas 1 a 2 dias. Isso acontece porque o trato genital feminino é ácido, ele tem um pH em torno de 3,5 a 4, e isso é tóxico, é venenoso para os espermatozoides, que precisam de meio alcalino para sobreviver, ok? Bom, aqui a gente discutiu então os túbulos seminíferos. Está claro que eles produzem espermatozoides, produzem algumas substâncias para nutrir espermatozoides e algumas enzimas que vão ajudar na mobilidade do espermatozoide, uma vez que ele atinja o corpo, a genitália feminina, certo? Vamos discutir então agora as vesículas seminíferas. As vesículas seminíferas, elas secretam um material mucoso que tem dentro dele frutose e ácido cítrico, que funcionam como fontes de energia para os espermatozoides, uma vez que eles comecem a se movimentar. Também produz prostaglandina, que é bem interessante, que ela ajuda a deixar o muco feminino mais receptivo, menos venenoso para os espermatozoides, e parece que ela ajuda a fazer uma contração do útero e das trompas no sentido de baixo para cima, para tentar dar uma impulsionada nos espermatozoides a conseguirem atingir as trompas e das trompas chegar o mais perto possível dos ovários para conseguir fazer a fecundação. Além disso, as vesículas seminais também produzem fibrinogênio. Para entender como ele age, a gente precisa saber alguns outros conceitos. Então, tipo, hold that thought, já daqui a pouco vai ficar mais claro. Mas, ei, prof, frutose e ácido cítrico são ácidos. E você falou para mim que ácido é venenoso para espermatozoide. Então, o próprio sêmen é venenoso para o espermatozoide e pode matar o espermatozoide? Não, porque nós temos um grande amigo dentro do corpo masculino chamado próstata. A próstata produz um líquido alcalino que deixa o pH do sêmen perto de 7,5, o que é super amigo para os espermatozoides. E ele também tem essa característica de ser fino e leitoso e tem dentro dele cálcio, fosfato, enzima de coagulação e profibrinolosina. Bom, cálcio, vocês já imaginam que toda vez que entra cálcio para dentro de uma célula, a maior probabilidade é que esse cálcio vai ajudar coisas a se movimentarem. O espermatozoide se movimenta, então fica evidente que o cálcio no sêmen masculino vai ajudar em alguma coisa de movimento do espermatozoide. Daqui a pouco a gente vai discutir como se comporta o espermatozoide no trato genital feminino e isso vai ficar mais claro. O fosfato também é bastante óbvio. Você está com um espermatozoide que se movimenta loucamente, ele está gastando muita energia. Energia vem de ATP e você só consegue ter formação de ADP em ATP por aquele mundo de mitocôndrias nos espermatozoides se você tiver fosfato disponível. Então, o sêmen tem essa função de disponibilizar esse fosfato. A enzima de coagulação e a profibrinolisina era aquilo que a gente precisava de conceito para conseguir entender o papel do fibrinogênio. Porque olha que bonitinho. A enzima de coagulação, ela atua sobre o fibrinogênio, formando um coágulo bem fraco no fundo da vagina da mulher. Então, com isso, você tem como se fosse um reservatório de espermatozoides no fundo da vagina da mulher. E a profibrinolisina atua logo em seguida, quebrando aos pouquinhos esse coágulo no fundo da vagina da mulher, que acaba então liberando aos poucos os espermatozoides para irem entrando pelo colo do útero e seguirem sua jornada. Então, a gente tem
esse mecanismo de manter os espermatozoides por mais tempo dentro do trato genital feminino por causa de substâncias que existem no sêmen. O cálcio, como eu falei, a gente já imagina para que funcione, mas para frente vai ficar mais claro. Bom, então reparem que o sêmen possui como conteúdo as coisas liberadas pelos túbulos seminíferos, que é basicamente espermatozoide, tá? A gente falou, tem também nutrientes e tem enzimas, tem, mas o principal conteúdo é de espermatozoide. Repara que isso corresponde a apenas 10% do sêmen, que a maior parte do sêmen é de conteúdo de vesículas seminíferas, que produz então o alimento e o fibrinogênio, e tem ainda a prostaglandina que a gente já discutiu, e ela tem também a função, como é 60% no sêmen, de arrastar, ajudar os espermatozoides a irem para frente pelo trato genital masculino, tá? E a próstata, que é responsável por 30% do conteúdo do sêmen, que garante a alcalinidade, e as enzimas que atuam sobre o fibrinogênio, que a gente já discutiu. O sêmen também tem uma pequena quantidade de muco produzido pela glândula bulbo-uretral e pelas glândulas ao longo da uretra. Então, na verdade, tudo isso vai ser liberado aqui desde o canal deferente, passando por todas essas estruturas, no momento da ejaculação. Cada um deles fica separadinho e o sêmen como um todo se forma apenas no momento da ejaculação, ok? Então, a gente falou que uma vez que o sêmen chegue no corpo, no trato genital feminino, é que o espermatozoide vai ter a possibilidade de conseguir se mover. E essa capacidade do espermatozoide se mover, essa transformação, é que a gente chama de capacitação do espermatozoide para ir de Parker a Spider-Man. Como que isso acontece então? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter a eliminação dos fatores inibitórios que suprimem os espermatozoides. Isso acontece através de líquidos presentes nas trompas de Falópio e no útero. Aí, logo em seguida, a membrana plasmática que fica acima do acrossomo começa a se afinar. E nisso que ela se afina, começa a entrar cálcio dentro do espermatozoide. Cálcio dentro do espermatozoide, mobilidade, como já falamos, certo? E também, depois de um tempo, começa a ocorrer a liberação das enzimas pelo acrossomo. E essas enzimas são proteolíticas, né? Então, fazem quebra de proteínas. E tem também a hialuronidase, que dissolve proteinoglicanos. Isso, então, abre caminho do espermatozoide para chegar no óvulo, porque ele precisa dissolver as células granulosas, abrir caminho através das células granulosas que estão ao redor do óvulo e também passar pela zona pelúcida. Essas enzimas, então, ajudam nesse processo. A zona pelúcida também tem receptores para a cabeça dos espermatozoides, o que ajuda também na fixação dos espermatozoides na zona pelúcida, tá? Então, ajuda. Logo que o espermatozoide entra, então, fecunda o óvulo, acaba que entra cálcio dentro do óvulo também. E isso parece ser um dos mecanismos que impede a entrada de outros espermatozoides, porque o cálcio que entra no óvulo leva à liberação de grânulos pelo óvulo, que acaba paralisando os espermatozoides, e também aqueles que estavam grudados nos receptores da zona pelúcida acabam se soltando, ok? Por isso que é muito raro que entre mais de um espermatozoide em um único óvulo. Muito bem. Então, agora que a gente tem esses conceitos de como que acontece a espermatogênese, a espermiogênese, a capacitação do espermatozoide e a fecundação do óvulo, a gente consegue discutir um pouco mais sobre o papel dos hormônios masculinos nesse processo. E aí a gente teria que relembrar a anatomia, que a gente já relembrou, e a histologia, que a gente também já falou, mas eu só queria lembrar que são as células intersticiais, também chamadas de células de Leydig, que produzem o hormônio masculino. E, na verdade, elas produzem 3 hormônios, a testosterona, a dihidrotestosterona e a androestenediona. Acontece que a testosterona é produzida em maior quantidade, só que realmente o hormônio ativo é a dihidrotestosterona,
que, na verdade, o que acontece é que a testosterona é transformada em dihidrotestosterona dentro das células-alvo. E acaba que a maior parte do efeito androgênico da testosterona acontece depois dessa ativação. Vamos ver de perto como isso acontece. Bom, em primeiro lugar, o sítio de ação da testosterona, ela sendo um hormônio derivado do colesterol, um hormônio esteroidal, que a gente já conversou sobre isso na aula de glândulas suprarrenais, ela é um hormônio lipofílico. E a gente sabe que a maior ação dos hormônios lipofílicos acontece no intracelular. Então, a testosterona passa pela membrana celular, sofre a ação da 5-alfa-redutase para ser transformada em dihidrotestosterona. Esse hormônio se liga ao receptor de testosterona e passa para o núcleo, aonde ele acaba então promovendo a transcrição do DNA e a formação de proteínas. Então, agora a gente consegue ver para que serve a testosterona. Todo mundo sabe que a testosterona é responsável pelas características masculinas. Essa é a grande palavra-chave da testosterona. Agora, a gente deve lembrar que isso acontece desde a vida intrauterina. Isso acontece porque no cromossomo Y, a gente tem o gene SRY, que traduzindo para o português seria região determinante do sexo no Y. Esse gene acaba determinando a transcrição de uma proteína chamada fator de determinação testicular, também chamada de proteína SRY, para ficar mais fácil, né, a correlação entre gene e proteína. E é essa proteína que induz a diferenciação das células do tubérculo genital em testículo, ok? E aí, depois, lá pela 7ª semana de vida, já tendo então os testículos, é que começa a produção da testosterona, e a testosterona é que leva ao desenvolvimento da genitália masculina. Então, repetindo, o SRY é o responsável pela formação dos testículos, enquanto que a testosterona é responsável pela formação da genitália masculina, ok? Algumas coisas interessantes sobre isso. Em primeiro lugar, reparem que se você tiver o gene SRY, você pode ter a formação de testículos, mas se você não tiver a formação de testosterona, você não vai ter a formação de genitália masculina, você vai ter a formação de genitália feminina, porque a determinação de genitália feminina basta a ausência do Y. Olha que coisa interessante. Vamos repetir. Se você tiver o cromossomo Y, então, que tenha o gene SRY, ele vai formar testículo, e o testículo, ao formar testosterona, forma a genitália masculina. Se você não tiver o Y, você vai automaticamente para a formação de ovário e genitália feminina. Agora, se você tiver o Y que forme testículos, mas não tiver a testosterona, você vai ter testículo com genitália feminina, ok? Vocês vão ver durante a formação de vocês como médicos que existem algumas doenças que podem determinar esse tipo de alteração. Muito bem. Tem outra coisa que é interessante, que é a migração dos testículos do retroperitônio para a bolsa escrotal. Essa migração costuma acontecer no último trimestre de gestação. Por quê? Porque você precisa de uma grande quantidade de testosterona para isso acontecer, e os testículos vão aumentando a capacidade deles de produzir testosterona ao longo do tempo, certo? Então, essa migração acaba que só acontece no último trimestre. E o interessante sobre isso é que você pode ter problema nessa migração por não ter uma quantidade suficiente de testosterona. Então, se você administrar testosterona logo que o bebezinho nasce, você pode garantir que essa migração ocorra. E aí depois separa o hormônio, não precisa continuar, só que determine a migração já resolve o problema. Muito bem. E aí, então, desde o nascimento, 10 semanas depois do nascimento, para ser mais claro, né, até a puberdade, a gente não tem produção praticamente de testosterona. É muito pouquinho. Então, quando entra na puberdade, começa então a produzir testosterona, ela vai garantir o desenvolvimento da genitália
masculina, também vai ser a responsável pela característica de distribuição de pelos que ocorre em homens, incluindo a calvície, tá? Para um homem ser calvo, ele tem que ter genética para a calvície e ter testosterona. Se ele não tiver testosterona, ele pode não desenvolver a calvície. E a testosterona também é responsável pelas outras alterações bem características do homem devido à deposição de proteínas. Então, a voz que fica mais grossa ocorre devido à hipertrofia da mucosa e ao alargamento da laringe, ou seja, deposição de proteínas. A espessura da pele do homem, que é mais grossa e ela é também mais oleosa, acontece também pela deposição de proteínas. E é interessante que durante a época da puberdade, aumento da espessura da pele com o aumento da oleosidade é uma combinação que leva à formação de acne. Mas depois, conforme vai acontecendo o passar da idade, acaba que essa espessura da pele junto com a oleosidade entram no equilíbrio, em que o homem consegue expulsar a oleosidade da pele e para de formar tanta acne. Por isso que a acne é uma característica mais da puberdade masculina. Os homens também têm uma maior produção de massa óssea, eles têm mais osso do que a mulher e têm mais músculo do que a mulher. Eles chegam até 50% mais de massa muscular do que as mulheres. Então, a gente já tinha comentado, né, que deposição de proteínas leva à formação de massa muscular, formação, na verdade, de muita coisa no nosso corpo, né? Então, a testosterona aí lembra um pouco a ação do GH, só que de uma forma com órgãos-alvo melhor definidos, digamos assim. Muito bem. Tem outras coisas que a testosterona faz também, que ela aumenta o metabolismo basal, mas que isso parece ser uma consequência do aumento da deposição de proteínas. É tipo assim, o homem tem 50% a mais de massa muscular do que a mulher. Então, o gasto energético dele basal vai ser maior do que o da mulher, certo? Ao menos para a maioria das mulheres, digamos assim. E esse é um dos motivos porque o homem emagrece mais facilmente do que as mulheres. Também a testosterona acaba aumentando a quantidade de hemácias em homens, mas isso também parece ser um efeito indireto, parece ser consequência do aumento do metabolismo basal. E a testosterona também tem um efeito sobre o crescimento e a divisão das células germinativas. Então, pouca testosterona também pode levar à infertilidade. Quanto à regulação, a gente já viu alguma coisa na nossa primeira aula, a aula do eixo hipotálamo e hipófise de forma geral. E a gente lembra que o GNRH, o hormônio liberador de gonadotropina, é produzido no hipotálamo. Ele é então liberado no sistema porta hipotálamo hipofisário e determina a liberação de LH, que é o hormônio luteinizante, e de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, pela adenipófise, atuando nas células, nos gonadotrópicos. Então, essas células gonadotróficos, elas são responsáveis pela liberação tanto do LH quanto do FSH, ok? E o LH, eu gosto de fazer um paralelo para o hormônio feminino, a gente vai ver melhor na semana que vem, mas para não precisar decorar, ele é o hormônio luteinizante. Na mulher, ele faz a produção de progesterona. Então, no homem, como um paralelo, ele faz a produção de testosterona, tá? O FSH na mulher, ele é um hormônio folículo estimulante. Então, ele determina a produção de óvulos. No homem, o paralelo, ele faz a espermatogênese. O receptor do FSH está nas células de Sertoli. Então, é a célula de Sertoli que acaba promovendo a espermatogênese quando o FSH atua sobre ela, ok? A liberação do GNRH é cíclica, acontece mais ou menos a cada 1 a 3 horas. E o LH acaba tendo esse padrão de liberação cíclica também. Agora, o FSH, ele apesar de ser estimulado pelo GNRH, ele acaba tendo uma liberação mais lenta, então ele não tem essa característica de pico que tem o LH. Bom, e uma vez então liberando a testosterona, ainda que a testosterona seja liberada pelo hormônio luteinizante, ela acaba inibindo a secreção do LH e do FSH na adenipófise e do GNRH no hipotálamo. Não está muito claro por que essa
esse eixo todo começa a funcionar a partir da puberdade. Parece que o que acontece é que as células do hipotálamo se tornam menos sensíveis ao feedback negativo da testosterona e isso acaba promovendo o início dessa secreção de LH e FSH. Mas realmente isso ainda não se sabe muito bem como acontece. E tem outra coisa interessante, além da testosterona inibir o LH, o FSH e o GnRH, a célula de Sertoli, que é aquela que promove a espermatogênese, produz a inibina enquanto está fazendo a espermatogênese. E a inibina vai e inibe a liberação de mais FSH pela adenipófise, ok? Então também existe esse outro agente aí de regulando a espermatogênese. Quanto à vida intrauterina, não é o GnRH que atua, mas sim a gonadotropina coriônica. Gonadotropina coriônica, reparem, não é o beta-HCG, o exame que a mulher faz para ver que está grávida? Então, o HCG, a gonadotropina coriônica, que é produzida pela placenta, ela tem os mesmos efeitos do LH. Então, ela vai sobre as células dos testículos do fetinho masculino e promove a liberação da testosterona, ok? E aí, como a gente falou, a genitália vai para desenvolvimento masculino. É isso aí, pessoal. Na semana que vem a gente vai discutir sobre a genitália e as gônadas femininas. Eu acho que vai ficar mais claro, vai fechar